A primeira ferramenta de organização dentro do Photoshop que a gente vai aprender são as ferramentas de guias e réguas e grids. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar um artboard para trabalhar. Vamos trabalhar com esse do feed Instagram. Cliquei nele com a ferramenta de seleção, assim ele fica selecionado. Poderia, por exemplo, redimensionar por aqui ou pelo painel Properties. E eu vou vir no menu Visualizar, que permite que eu aproxime, distancie de um objeto, mude a maneira que eu enxergo ele, assim por diante. E no caso, vou utilizar aqui a opção de Fit Artboard on Screen, ou colar a prancheta na tela. Agora imagine que eu quero trazer guias para organizar esse projeto. A primeira coisa que eu preciso habilitar são as réguas, que no meu caso, inclusive, já está habilitado. Para habilitar as réguas, você vai vir aqui no menu View, procurar pela opção Rulers, ou atalho Ctrl R. E ele vai aparecer aqui do ladinho, no meu caso já está aparecendo. Agora que você já tem a régua habilitada, você pode vir com o mouse sobre a régua, clicar e arrastar para puxar uma guia. E eu poderia vir aqui e colocar a guia bem no centro dessa tela, em 540 pixels. A gente consegue ver aqui pelo mouse a posição que eu estou soltando. Como eu sei que a tela tem 1080 de altura, metade seria 540. Mas consegue perceber que a precisão não é 100%. Então uma outra alternativa, eu vou apertar aqui Ctrl Z para desfazer, e uma outra alternativa seria vir aqui em View e escolher a opção de nova guia, New Guide. E aqui em New Guide eu poderia dizer, eu quero uma nova guia a 540 pixels, então vou escrever aqui px, poderia ser cm de centímetros, mm de milímetros e assim por diante. Então 540 pixels. Clico em OK, no caso eu coloquei na vertical, eu quero também na horizontal, então só mudo aqui para horizontal e escrevo 540 e dou um OK. E a gente criou aqui as duas guias. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é que a guia ela existe neste artboard selecionado, mas ele não sobrepõe os outros artboards. Uma outra maneira de você fazer isso, principalmente se você tiver múltiplas guias, é utilizando o painel Novo Layout de Guia. Então, como antes, eu defino qual que é o artboard que eu vou trabalhar, venho aqui em Visualizar e Novo Layout de Guia. Através do Novo Layout de Guia, eu posso estabelecer quantas colunas que vão ter, quantas linhas e se vai ter margens. Então, vou fazer uma por vez. Vou desligar todas as opções e vou dizer, eu quero que tenha uma coluna, não, pode ser duas colunas. Essas duas colunas vão ter quanto de tamanho? No caso, eu não quero especificar, eu quero que ele calcule automático. E quanto de espaçamento entre as colunas? O gutter seria o espaçamento entre essas colunas. Aí você define quanto espaçamento você quer. No caso, vou deixar aqui como 0. Quantas linhas? Também duas linhas com 0 de espaçamento. Então a gente consegue ver que agora está como eu tinha antes. Imagine que eu quero ter uma margem em volta também. Então eu vim aqui em margem e eu defini essa margem em pixel. Vamos colocar aqui, por exemplo, 20 pixels. E a gente consegue ver como ele estabeleceu agora uma margem de 20 pixels, mais a parte interna de linhas e colunas. Eu vou colocar aqui de gutter também 20 pixels e 20 pixels. E aqui poderia ser, por exemplo, minha diagramação. Imagine que eu quero mostrar 4 informações e eu quero escolher esses quadrantes dessa maneira. Aqui depende muito do que você está criando, sempre antes planeje, desenhe no papel, monte como que vai ser o seu esquema, o que você está querendo montar e exibir na sua composição, e baseado nisso você pode criar guias que vão te ajudar a entender melhor a distribuição dos elementos que você vai adicionar na composição. Eu vou cancelar, eu não quero nada disso, então eu vou clicar em cancelar, e eu fiquei sem nenhuma das guias novamente. Uma outra opção são os grids. Você vai vir aqui em View, Show e escolher a opção Grid. O Grid é esse quadriculado que já aparece aqui automaticamente. O tamanho desse quadriculado você pode definir nas preferências. Para acessar as preferências, no Windows vem em Editar, Preferências, no Mac em Photoshop Preferências. Aqui em Preferências você vai escolher a opção de Guides, Grid e Slices. Agora a gente pode estabelecer aqui que cor que a gente quer que as nossas guias ou grids tenham. Além disso, a distância, no caso da grid, que é esse quadradinho, que a gente vai trabalhar. Então, por enquanto está em centímetros, eu vou mudar para pixel. E eu vou colocar aqui, por exemplo, eu quero que tenha 40 pixels. Ficou muito pouco, né? Vamos colocar mais. Colocar 100 pixels. E quantas subdivisões que eu quero. Então, a cada 100 pixels, ele vai fazer mais 5 subdivisões, ou 2 subdivisões, ou nenhuma. Aí ele fica só aquela quantidade de pixels que a gente tinha determinado antes. O mínimo é 1, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar 1 a cada 40 centímetros. Como a gente está trabalhando aqui com 1080, 40 centímetros terminaria certinho com as laterais do nosso artboard.
Então eu estou trabalhando com somente uma subdivisão, quer dizer que é um único quadrado, e cada quadrado vai ter 40 pixels. Então essa também é uma opção para você ter aqui guias visuais de proporção e tamanho dentro do seu projeto. Se você não quiser mais ver essas guias, basta acessar aqui o menu visualizar, show, você pode escolher tanto os grids como também as guias ou qualquer outra opção de visualização que você não queira mais ver, tanto aqui para os objetos bidimensionais como em 3D se estiver trabalhando com o ambiente 3D do Photoshop. Quando você estiver trabalhando com artboards, é importante ressaltar que a criação de guias é por artboard. Então toda vez que eu puxar uma guia, ele vai ficar presente naquele artboard selecionado e ele só vai ficar visível quando você marcar aquele artboard. Então imagine como se fossem projetos independentes e cada um desses projetos independentes tem o seu próprio artboard. Uma opção, se você quiser ter guias parecidas, é vir aqui em visualizar, novo layout de guia, você estabelece como vai ser a construção das suas guias. Depois que você estabeleceu essa construção, quando você selecionar outro artboard, você só volta para a mesma janela, e ele já vai trazer igual você tinha na última opção, e você clica em OK, e você criou um conjunto de guias parecidos baseado nos mesmos parâmetros. As guias ajudam você não só visualmente a entender as proporções e posicionamento dos objetos, mas também ao mover objetos para que esses grudem e se encaixem nas guias. Então aqui como exemplo, eu vou abrir através do painel de livrarias, uma logo, jogar aqui a logo na tela. Agora, quando eu mover essa logo, se eu quiser que ela grude, que ela faça um snap dentro das guias, basta eu ativar aqui no menu de visualização a opção Snap. Você pode estabelecer aqui que você quer que ele faça o snap, em que você quer que ele encaixe, se nas guias, nas outras camadas, nos slices, se você estiver usando slice, de acordo com os artboards, enfim. Você escolhe aqui qual você quer ou não habilitar para receber a função de snap, de grudar, e daí você vem aqui em Snap e habilita o Snap. Agora, na hora que eu mover o objeto, ele tende a grudar nas guias. Vocês vão ver que na hora que eu estou arrastando, ele puxa e ele gruda com os objetos, sejam guias, seja as laterais do artboards, o que você tiver definido ali no menu. Essas guias roxas também são guias muito úteis, que são os Smart Guides. Esses Smart Guides também você pode habilitar ou não através do menu, esses Smart Guides, e ele vai tentar te indicar proporções e alinhamento de objetos. Então, por exemplo, eu vou encaixar esse objeto ali em cima e eu vou arrastar segurando o Alt para fazer uma cópia dele. Perceba que ele já alinha com aquele objeto, me diz se eu ultrapassei, por quanto que eu ultrapassei, e a distância entre eles. Então, vou colocar aqui a 100 pixels. E se eu arrastar mais um, perceba que ele vai me indicar de novo. E quando eu chegar em 100 pixels de novo, ele vai fazer aqui um snap para tentar manter a proporção. Assim fica bem fácil se eu quisesse fazer os elementos com a mesma distância ao longo do meu artboard. Essa é uma função muito útil e eu aconselho vocês deixarem habilitado sempre que vocês precisarem encaixar certinho com o seu grid, com as suas réguas ou com outros objetos, tanto o Snap como também as guias inteligentes.